Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Gabriel e eu sou um dos monitores da disciplina de Programação Script. Hoje estaremos vendo acerca do trabalho 7, que dizia a respeito das palavras coringa. E, resumidamente, a gente deveria ler um certo número de linhas, Essas linhas haveriam textos, conteriam uma frase. E logo em seguida, algumas palavras seriam digitadas. A gente teria que salvar essas palavras e realizar uma busca para ver em quantas vezes aparecia exatamente igual a essa palavra ou verificar casos de palavras similares, que são palavras onde a nossa palavra de busca estaria contida dentro delas. Bom, pessoal, já estou aqui com o código que eu havia desenvolvido para resolver o trabalho. Só que antes de explicar esse código, é preciso vocês saberem um detalhe acerca da resolução desse exercício. Não existia apenas uma forma de resolver o exercício. É claro que alguns procedimentos a gente teria que fazer. Por exemplo, obrigatoriamente a gente deveria salvar essas frases para estar analisando se a palavra é uma ocorrência, se a palavra é similar. Porém, existiam formas diferentes de resolver esse exercício. A forma que eu pensei, que eu acreditei que seria mais fácil, era eu ler todas essas frases e depois que eu lesse essas frases, eu separasse cada uma delas em palavras. A gente poderia analisar uma palavra e verificar durante a frase inteira, poderia fazer isso também. Só que pela questão da frase ter várias palavras separadas por espaços, eu acreditei que isso poderia dificultar um pouco. Então, para resolver isso, cada uma dessas frases eu dividi em palavras e ao invés de colocar dentro da minha lista diversas frases, eu coloquei em uma lista só todas as palavras que vão aparecer em todas as frases que foram digitadas ali. Bom, então, para realizar esse procedimento, inicialmente eu deveria declarar uma lista. Essa lista eu declarei como um nome palavras mesmo, um nome simples, que é somente para inicializar ela. Eu inicializei como uma lista vazia. Para agrupar, para colocar as diversas palavras que foram lidas dentro dessa lista de nome palavras, eu criei uma função, como vocês podem ver aqui, que é uma função que eu denominei de separa palavras. Ela vai receber como parâmetro uma string, que vai ser cada vez que eu ler a frase que for digitada, eu já vou mandar essa frase para essa função. E o que ela vai fazer? Inicialmente eu usei o comando lower, que é para transformar todos os caracteres em letras minúsculas, Eu fiz isso por uma questão de comparação, porque apesar de a letra ser a mesma, no momento em que a gente for comparar no nosso código, um A maiúsculo ele vai ser diferente de um A minúsculo. Então, nesse caso, eu coloquei todas elas em minúsculo para poder facilitar o processo de comparação, que eu vou estar explicando mais para frente. Depois disso, eu dei um comando strip, que é o comando para poder eliminar os espaços desnecessários, ele não recebe nenhum parâmetro e com isso ele já consegue formatar a minha frase num formato legal. Logo em seguida, eu utilizei o comando replace, que é justamente para substituir todas as pontuações indesejadas. Como a gente sabe no enunciado do exercício, algumas palavras elas poderiam vir acompanhadas de pontuações. Poderiam ser um vírgula, poderia ser um ponto final, uns dois pontos. Como esses pontos poderiam me atrapalhar na hora de conferir, porque, por exemplo, se eu tivesse duas palavras iguais, só que uma delas tivesse uma pontuação no final, provavelmente se eu não me atentasse a isso, o meu código poderia não considerar como palavras iguais. Então, para isso eu utilizei o comando replace. Basicamente ele vai receber dois parâmetros. O primeiro é o caractere que eu vou querer substituir e o segundo é pelo que eu vou substituir. Como vocês podem ver nessa primeira linha que eu usei esse comando, a pontuação em questão que eu queria substituir era o ponto final e eu substituí por um espaço vazio, que é justamente para ele poder fazer isso, para ele poder retirar todos os pontos, todas as pontuações que eu tenho nas minhas palavras e com isso vai me ajudar a poder desenvolver o exercício, poder comparar as palavras também. Como eram diversas pontuações, tem até especificado no enunciado do exercício, eu repeti esse comando para todas as pontuações que poderiam existir na minha frase. Em seguida, para dividir essa frase em palavras, existe um comando no Python que é o comando split. Para chamar ele, bastaria a gente colocar o nome da nossa variável, que nesse caso era string, ponto split, abre e fecha parênteses. Dentro desses parênteses, pode ter ou não um parâmetro, Esse parâmetro vai ser qual o caractere, qual o símbolo que você vai utilizar para sinalizar que deveria separar a frase. Como eu não coloquei nenhum, por padrão ele vai separar por espaços. Então, toda vez que ele encontrar na nossa frase um espaço, ele vai dividir ela. Esse comando .split, ele vai retornar a nossa frase como uma lista dividida em diversas palavras. Por isso que eu declarei essa variável x aqui,
que ele vai receber essa lista já dividida em palavras. E aí, para cada item, ou seja, para cada palavra que eu tiver nessa lista, eu vou colocar ele na minha lista de palavras aqui em cima. Ou seja, eu declarei a variável x, que vai receber essa frase dividida em palavras, e em seguida, cada um desses elementos eu vou colocar na minha lista geral, na minha lista que vai ter todas as palavras lidas ao longo do código. Bom, então, feito essa primeira função, a gente já garantiu que uma parte do exercício está solucionada, que era encontrar alguma forma de armazenar essas frases para poder realizar a comparação depois. Agora, que é a parte talvez um pouco mais complicada, é como que eu vou fazer essas comparações para ver se é uma ocorrência, se é uma palavra similar ou não. Muitos talvez poderiam ter pensado em simplesmente comparar as palavras da lista. Eu coloco se minha palavra de busca igual à palavra da lista, eu conto como uma ocorrência ou fazendo coisas desse tipo. O problema de realizar isso é que existem palavras que podem ter o caractere coringa, que é sinalizado por um asterisco. Ele vai equivaler a qualquer caractere da tabela ASCII, ou seja, se eu tivesse feito essa forma de comparação usando igual, alguns problemas poderiam acontecer porque talvez comparações válidas o meu código poderia considerar como não válidas. Então, uma forma de resolver isso que eu tinha pensado no momento da solução era comparar as palavras caractere a caractere e ver se os caracteres delas correspondiam, se eles eram iguais. Caso fossem iguais, quer dizer que eu teria uma coincidência ali. Então, ao final desse processo de comparação, eu deveria verificar quantas coincidências existiam. Se essas coincidências equivalessem ao tamanho da minha palavra de busca, quer dizer que eu teria uma comparação válida. Porque, por exemplo, digamos que eu tenha uma palavra de busca que tenha 5 caracteres e eu vou analisar uma outra palavra. Eu vou comparando caractere a caractere e no final dessa comparação, se eu encontrar 5 coincidências entre elas, que correspondem ao tamanho da minha palavra de busca, quer dizer que eu vou ter uma comparação válida, ou seja, quer dizer que pode ser tanto uma ocorrência quanto uma palavra similar. Essa diferença entre as duas, eu poderia eliminar essa diferença analisando o tamanho da minha palavra que eu estou comparando. Porque, por exemplo, digamos, ainda nesse exemplo de 5 caracteres, que eu encontre uma comparação válida e aí, para descobrir se é uma ocorrência ou se é uma palavra similar, bastaria eu analisar o tamanho da palavra que eu estou comparando. Porque se eu tivesse duas palavras de 5 caracteres e desse as 5 coincidências, a única solução possível é que elas seriam iguais. Então eu marcaria lá como uma coincidência, como uma ocorrência, quer dizer. Agora, se eu tivesse as mesmas 5 coincidências, só que as duas palavras são de tamanhos diferentes, então quer dizer que a minha palavra de busca está contida dentro dessa outra palavra. Então nesse caso seria uma palavra similar. Bom, então aqui eu tenho a minha função, que eu utilizei para fazer essas comparações. Eu defini essa função como similar, coloquei um nome bem simples, e ela vai receber dois parâmetros. O primeiro, que eu nomeei de coringa, vai ser a minha palavra de busca, a palavra que eu vou estar utilizando para ver se eu acho uma ocorrência ou uma palavra similar. E o segundo parâmetro vai ser elemento, que esse elemento, na verdade, vai ser, cada vez que eu executar essa função, vai ser uma palavra que está dentro daquela minha lista de frases que eu dividi em palavras. Ele vai retornar uma variável booleana, que pode ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro caso a comparação seja válida e falso caso contrário. Só que para resolver essa comparação caractere a caractere, eu tenho que lembrar que nem sempre vai ser o começo da palavra que vai definir uma comparação válida. Se a gente for analisar uma palavra de busca como porta e uma palavra da minha lista como importante, a gente vai ver que porta realmente está dentro de importante, só que não no começo da palavra, e sim no meio. Então, para isso, eu teria que executar um laço que cada vez ele vai alterar qual vai ser o primeiro caractere que eu vou iniciar minha comparação. Para isso, eu dividi em dois laços, para fazer isso. O primeiro laço, ele vai levar em consideração esse índice elemento, ou seja, esse índice elemento ele vai marcar para mim qual vai ser o primeiro caractere, ou seja, qual vai ser o caractere de início da minha comparação. Porque se eu tiver uma palavra na minha lista de 5 elementos e a minha palavra de busca tiver 3 elementos, então eu posso começar minha comparação do caractere 0, posso começar minha comparação do caractere 1, ou posso começar também do caractere 2. Eu teria que seguir esse modelo para as diversas palavras, porque nem sempre a coincidência vai estar no começo, ela pode estar no meio também.
Então eu teria que alterar qual vai ser o caractere que eu vou estar iniciando as comparações. Para definir até onde esse índice elemento vai, eu utilizei a subtração, né, do tamanho das duas palavras. Porque se eu tiver um caractere de 5 elementos e uma palavra de busca de 3 elementos, então eu posso começar a minha comparação até o caractere 2. Não faria sentido eu ir até o final da palavra, porque quando eu chegasse na última letra, eu não teria caracteres à frente para poder comparar. Então, isso foi uma forma de fazer com que o meu laço não fosse executado vezes desnecessárias, digamos assim. Agora, enquanto esse índice do elemento ele pode alterar, ou seja, eu posso alterar o momento em que eu vou começar a comparar com essa palavra da lista, o índice coringa ele tem sempre que inicializar como zero, porque a minha palavra de busca eu sempre vou ter que analisar ela do começo ao fim. O que vai alterar muitas vezes vai ser na palavra da lista onde que eu vou começar essas comparações. Então, dentro desse primeiro laço, eu vou definir meu índice coringa igual a zero. E no segundo laço, esse laço mais interno, aí sim eu vou comparando as posições das palavras para ver se é comum ou não. Como vocês podem ver, esse segundo laço, ele leva em consideração o índice da minha palavra de busca, né? E ele vai percorrer até o final dela, porque eu tenho que analisar todos os caracteres dessa palavra. E aí, para fazer a comparação, eu utilizo igual, igual também. Só que ao invés de fazer uma comparação entre palavras, como eu havia dito, né, que era uma possibilidade, só que poderia dar erro, agora eu comparo com os caracteres. Ou seja, se a minha posição, índice coringa, que é o índice do caractere da minha palavra de busca, se ela for igual a um asterisco, quer dizer que eu tenho uma coincidência aqui, por isso que eu acrescento nessa variável comum. Essa variável comum, né, toda vez eu tenho que colocar ela igual a zero antes de executar o laço, porque cada vez que o laço for rodando é uma comparação diferente. Então, caso seja um asterisco, eu já coloco igual a 1, porque lembrando que como o asterisco pode ser qualquer caractere da tabela ASCII, então ele já me garante que é uma coincidência ali. Ou, se for diferente de asterisco, outra comparação que eu posso fazer é se o índice da minha palavra de busca é igual ao índice do elemento que eu estou comparando em questão. Aqui eu coloquei, para definir o índice, índice elemento mais índice coringa, porque, como eu tinha dito antes, o momento em que eu estou começando a comparação ele pode ser diferente. Talvez num primeiro momento eu estou começando a comparar do caractere 0, só que em outro momento eu vou estar começando a comparar com o caractere 1. Então, por causa dessa mudança ao redor do laço, eu vou estar mudando qual vai ser a posição que eu estou analisando de cada uma das palavras. E aí, caso eles forem iguais, né, ou se for um asterisco na minha palavra de busca, eu vou somar comum igual a 1. Vou somar mais 1 nele para indicar que eu achei, naquele momento, uma coincidência. Aí aqui eu coloco o índice coringa mais igual a 1, que é somente para iterar o laço, que é a mesma coisa que eu faço aqui nesse índice elemento mais igual a 1. Esse if aqui, essa comparação que eu fiz, é o que eu tinha explicado anteriormente, ou seja, se o número de coincidências que está na minha variável comum for igual ao tamanho da minha palavra que eu estou buscando, quer dizer que existe uma semelhança, que existe uma comparação válida naquele momento. Ou seja, eu poderia ter tanto uma ocorrência quanto uma palavra similar. Então, eu vou retornar verdadeiro. Por que eu já coloco retornar verdadeiro aqui? Porque a partir do primeiro momento que eu achar uma possibilidade de ser uma ocorrência ou uma palavra similar, eu não preciso retornar o meu laço, eu não preciso executar ele até o final. A partir do momento que eu já achei a primeira comparação válida, eu já posso retornar essa resposta como verdadeira. Caso contrário, ele vai continuar nesse laço até o final, e se chegar no final dos laços e eu não achar nenhum resultado certo, eu vou retornar minha resposta que está igual a falso, no início do código. Então, basicamente é essa a função. Resumindo aqui, se às vezes alguém não conseguiu entender alguma parte, eu dividi em dois laços. O primeiro laço vai estar me indicando qual vai ser a posição onde eu estou começando as comparações, e o segundo laço vai estar me indicando qual vai ser a posição da minha palavra de busca. Eu vou comparar eles de acordo com a soma desses índices. A partir do momento que eu achar uma comparação válida, eu somo na minha variável comum. E caso a minha variável comum, ao final desse laço, seja igual ao tamanho da palavra de busca, quer dizer que eu achei uma comparação válida, que eu achei ou uma ocorrência ou uma palavra similar. Então eu retorno verdadeiro aqui. Caso contrário, ele vai executar o laço até o final, e se em nenhum momento ele achar uma comparação válida, ele vai retornar falso, que é o valor de resposta que eu tinha definido aqui no início.
Bom, então após eu definir essas duas funções, após eu desenvolver elas, essas duas funções já bastam para que eu consiga resolver o exercício, né? Então, inicialmente, eu vou criar essa variável linhas, que é para ver quantas linhas eu vou precisar ler no desenvolvimento do meu código. Aí eu faço um laço que vai ter elas, e para cada vez que eu já ler uma frase, eu já vou chamar aquela minha função de separar palavras. Ou seja, eu li uma frase, eu construí um laço para ler todas as frases. A partir do momento que eu leio uma frase, eu já mando ela para a minha função que vai separar ela em palavras e colocar essas palavras na minha lista. Depois que eu li todas essas frases e já deixei a minha lista separada em palavras, aí eu vou ler o número de consultas, ou seja, o número de palavras de busca que eu vou ter no caso. A diferença nesse código, que poderia ocorrer talvez para uma ou para outra solução, é a forma de imprimir as respostas. Muita gente talvez tenha pensado em salvar todas as palavras de busca, realizar a comparação cada uma delas, salvar numa lista de repente ou em alguma variável e no final imprimir tudo. Outra forma que poderia acontecer também, que poderia ser resolvido, que eu particularmente acho mais simples, é cada vez que eu ler uma palavra de busca, eu já verifico quantas ocorrências, quantas palavras similares vai ter e eu já imprimo esse resultado, que foi a forma que eu pensei em fazer. Então, eu criei um laço aqui, né, que ele vai no intervalo de consultas, ou seja, esse laço vai estar executando cada vez que eu ler uma palavra de busca. A minha palavra de busca, inicialmente eu salvo aqui em termo original. Eu poderia ter só colocado um termo também, um termo simples. Eu preferi deixar esse termo original porque é o formato que eu preciso imprimir. Por mais que eu de repente coloque tudo para minúsculo para poder fazer as comparações, eu tenho que lembrar que na hora de imprimir a resposta, na hora de imprimir o resultado, a palavra tem que ir com formato igual ao que ela foi buscada. Então por isso eu salvo nesse termo original. Aí eu crio um outro termo, né, um termo secundário, digamos assim, que ele vai receber essa palavra e ele vai dar os comandos para remover os espaços inválidos e também para transformar para minúsculo. Porque como a minha lista de palavras que eu havia definido anteriormente, todas as palavras estão em letras minúsculas, então quer dizer que eu preciso fazer isso também para minha palavra de busca, porque senão nenhuma comparação iria dar certo. Eu crio também uma variável de ocorrências e de similares igual a zero, que elas futuramente eu vou estar incrementando no valor delas cada vez que eu achar uma comparação válida. Para achar uma comparação válida, eu preciso executar a minha função para verificar isso. Se ele retorna o verdadeiro, aí eu tenho que fazer algumas alterações para ver se é uma ocorrência ou se é uma palavra similar. Essas alterações a gente pode ver durante esse código aqui. Ou seja, resumindo até onde a gente está, eu criei um laço que ele vai ser executado cada vez que eu ler uma palavra de busca, que eu armazenei nesse termo original, criei uma outra variável que vai transformar ele em letra minúscula, e inicializei duas variáveis, ocorrência e similares igual a zero. Aí eu vou criar outro laço dentro desse, que agora ele vai em palavras. Lembrando que palavras, como vocês podem ver aqui no início, é a minha lista de palavras que eu tinha feito. Então, como eu já coloquei o nome da minha lista direto, essa variável k, ela não vai ser um número, ela vai ser os próprios itens que estão dentro dessa lista. E aí eu crio uma condição, que é if similar termo e k. Por que eu fiz isso? Similar é a função que eu criei para poder comparar, né, para poder ver se tem uma comparação válida entre dois termos. Eu vou mandar dois termos, né, assim como eu tinha definido na função. Como vocês podem ver, o primeiro termo que eu havia definido aqui é minha palavra de busca e segundo termo é o elemento da lista. Então foi isso que eu fiz aqui. Esse termo é o termo de busca, né, que eu havia lido aqui nesse laço anterior. E esse valor k, essa variável k, como ela está percorrendo em palavras, cada vez ela vai pegar uma palavra da minha lista. E aí, o que acontece? Ele vai entrar nessa condição somente se o retorno da minha função for verdadeiro, ou seja, se for uma comparação válida. Só que lembrando que de acordo com a função que eu fiz, seguindo a lógica do meu código, quando ele retornar verdadeiro, eu posso ter tanto uma ocorrência quanto uma palavra similar. Para diferenciar isso, como eu tinha dito anteriormente, eu vou analisar o tamanho das palavras, ou seja, se minha função retornar verdadeiro e o tamanho das palavras forem iguais, quer dizer que eu vou ter uma ocorrência. Caso contrário, ou seja, se minha função retornar verdadeiro, só que eu tiver palavras de tamanhos diferentes, quer dizer que vai ter uma palavra similar.
Então, para cada palavra no meu código, eu vou estar comparando com esse termo que eu li e vou estar fazendo as somas necessárias. Bom, então, após a realização dessas somas, né, vai restar simplesmente eu imprimir o resultado encontrado, que aí vai ser palavra buscada, que vai estar nessa variável de termo original, o número de ocorrências e de similaridades. Lembrando, né, que de acordo com a lógica do meu exercício, cada vez que eu leio uma palavra, eu já chamo a função em cima dela e imprimo o resultado parcial dela. Isso me ajudou no momento que eu estava desenvolvendo, porque conforme alguns erros poderiam aparecer, eu conseguia analisar para qual tipo de palavra determinado erro aparecia, o que me ajudou a estar consertando o código no momento que eu estava fazendo. Lembrando também que vocês poderiam sim ler todas as palavras, guardar todos os resultados e imprimir no final, ia gerar o mesmo resultado. Mas essa foi uma forma que eu achei mais simples, mas aí vai da escolha de cada um. Esse exercício foi um pouco mais complicado, né? Levando em comparação com os outros, né? Então talvez algumas dúvidas podem ter ficado com relação a esse código. Eu vou estar colocando na descrição do vídeo o link do meu GitHub, né, onde vocês podem baixar esse código para estar estudando ele também. Se ainda assim ficar alguma dúvida com relação a esse código, vocês podem me mandar um e-mail ou podem mandar no fórum de dúvidas que eu vou responder sem problema nenhum. Então, essa foi a solução do exercício, né, do trabalho 7, com relação às palavras coringa. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem me mandar por e-mail. Até mais.